SUVs ganham destaque no mercado automobilístico. Você vai saber o que são os haters, os agressores da internet. Museu de Arte de São Paulo completa 50 anos de existência. Estas e outras notícias você vê no Jornal da FIAN, que começa agora. Uma das maiores preocupações da população atualmente é o aumento da violência. Por isso, as forças policiais precisam estar bem preparadas para combater a ação de criminosos. Nossa equipe acompanhou um dia de treinamento da Polícia Civil de São Paulo e mostra como foi. A segurança pública foi um dos temas mais falados nas últimas eleições. Não é à toa. A criminalidade em nosso país é crescente. Será que nossa polícia está preparada para lidar com os desafios? O delegado especial da Polícia Civil de São Paulo, Edson Nakamura, professor da Academia de Polícia, conta que o crime é sazonal e o criminoso procura sempre o delito mais fácil. Por isso, a importância do treinamento policial. Esse é o estande de tiro da Polícia Civil do Estado de São Paulo. É aqui que os nossos policiais são treinados e preparados para o uso seguro da arma de fogo. No estande, as turmas são treinadas e cada tiro dado é analisado pelos professores. No fim da aula, os próprios alunos são responsáveis por guardar as armas e materiais de segurança utilizados. Questionado sobre a desvantagem da polícia em relação aos criminosos, ele afirma: Eu diria para você que se fosse algum tempo atrás, alguns anos atrás, a gente estaria em desvantagem. Nós conseguimos nos superar, não só com treinamentos, técnicas, mas também com armamento. Apesar dos esforços da Polícia Civil, será que a desvantagem entre os policiais e os marginais já acabou? Com um público exigente e diferenciado, o mercado das SUVs vem ganhando destaque no cenário automobilístico. Apesar do valor mais elevado, a comercialização deste tipo de veículo vem ganhando força pelo país. Nas últimas décadas do século XX e no início do século XXI, um mercado promissor, que até então não tinha sido explorado no Brasil, apareceu, os da SUVs. São carros adaptados para serem usados dentro e fora da cidade. São veículos com porte mais robusto e conhecidos como peruas ou caminhonetes. Espaçoso, confortável, enfim, que um carro necessita para uma viagem longa, né? As SUVs são carros robustos e imponentes, que chamam a atenção por onde passam, seja pelo seu tamanho ou pela sua beleza. Apesar disso, ter uma SUV não é para qualquer pessoa, pois comparado aos carros populares, são mais caros e necessitam de uma atenção especial. No Brasil, diversos montadores estão investindo nesse modelo. O mercado cresceu bastante, cara. Na faixa de 20% das minhas vendas são SUVs. Então, carro sedã, carro pequeno, picapes, tudo isso tem um mercado muito grande, mas SUV foi o que mais cresceu nos últimos anos aí. Vamos agora saber como está a situação das estradas em São Paulo com o repórter Gabriel de Souza. Boa noite, Gabriel. O motorista que trafega pela Via Expressa Marginal Pinheiros deve ficar atento. Interdição do sentido Cebolão. Uma alternativa é viajar pela Castelo Branco, fazendo retorno na Ponte dos Remédios ou utilizar o Rodanel. Na Castelo Branco, o motorista pode encontrar um leve congestionamento por conta do grande número de carros em circulação, devido à liberação do rodízio. Nos transportes públicos, o usuário que utiliza as linhas de trens e metrôs de São Paulo deve evitar a linha 1 azul, que por conta de um incidente na estação Tucuruvi, os metrôs circulam com tempo de parada prolongado e com velocidade reduzida. Voltamos ao estúdio. No cenário urbano paulista, as pessoas se preocupam cada vez mais com a qualidade de vida. As artes marciais podem ser uma boa alternativa para se manter saudável. São Paulo, cidade com cerca de 12 milhões de habitantes, uma das maiores metrópoles do mundo e 15ª mais estressante, segundo pesquisa encomendada pela ZipJet. Em meio a todo esse cenário, outro vem ganhando espaço. Aderentes à prática de taekwondo e outras artes marciais se reúnem cada vez mais em academias como esta, para reduzir o estresse cotidiano e melhorar na qualidade de vida. Diferente do que se pensa,
O taekwondo não preza essencialmente pela agressividade, mas pelo desenvolvimento da coordenação motora, da questão física e mental. O nome taekwondo se popularizou nos anos 50, devido à fundação da Federação Internacional de Taekwondo da Coreia. Chegou ao Brasil nos anos 70 pelo grão-mestre San Min-jo, que fundou a Academia Liberdade, hoje sede da Federação de Taekwondo do Estado de São Paulo e liderada pelo grão-mestre Yo Jun-kim. Através dos exercícios, o praticante ele consegue ter o controle do peso, ele consegue prevenir doenças como diabetes, hipertensão, né? Ele consegue também auxiliar no combate ao estresse, né? O aluno Ícaro Vieira que o diga, ele pratica há 5 anos. Mudou muita coisa, eu me sinto mais disciplinado, muito mais inclusive. Também mais centrado, quando eu estou fazendo alguma coisa, a minha concentração aumentou bastante. Apesar de praticado normalmente por jovens, não há limite de idade para aprender a arte marcial. Idade máxima não tem, né? Então, nunca é tarde para começar. Inclusive, nós temos uma turma de taekwondo funcional aqui, que é o taekwondo com uma roupagem mais voltada para o público da terceira idade, né? Um taekwondo onde nós combinamos o movimento da arte com exercícios funcionais que vão levar a fortalecimento da musculatura. A gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos em instantes. Até já! A Avenida Paulista é um dos maiores centros financeiros da América Latina, mas aos domingos ela dá lugar ao lazer de muitos paulistanos. Tranquilidade, diversão e entretenimento. É assim que a Avenida Paulista recebe centenas de pessoas aos domingos, quando o caos da semana dá lugar ao lazer, ao descanso e também vira o palco de artistas informais. É aqui na Avenida Paulista, uma das mais importantes e agitadas de São Paulo, que pessoas vindas de vários lugares encontram um espaço para atividades de lazer e recreação. Os artistas de rua chamam a atenção das pessoas, que param para ouvi-los. Este se fantasia e se apresenta como personagem de histórias em quadrinhos. É artista de rua. Se ele não se apresentar, quem vai se apresentar por ele? Então ele tem que mostrar o que sabe fazer. E hoje a juventude não sabe. Igual o meu personagem Mickey Mouse. Hoje ele está fazendo 90 anos e as crianças não sabem que está fazendo 90 anos. Andando pelas calçadas é possível ver de tudo um pouco. Desde estátuas vivas até os famosos cosplays, que são pessoas que se vestem como personagens da cultura pop japonesa. Aqui eu percebo que é muito mais aceptível. Tipo, as pessoas aceitam mais as pessoas como elas são. Então não importa muito o que elas fazem, como elas se vestem, aqui é aceita mais. Há 3 meses em São Paulo, o músico Felipe Buarque deixou Recife e trocou a carreira de engenheiro para seguir um sonho antigo, viver da música. Primeiro é um lugar assim, altamente conhecido e altamente turístico, que fica à disposição de simplesmente sua vontade. Então, você tendo vontade, você tendo disposição, você podendo vir, está com um show marcado. O Museu do MASP chega a meio século de vida neste mês. Muitas curiosidades e eventos diferentes fazem parte da história do local. Inaugurado oficialmente na década de 60, o famoso Museu do MASP foi projetado pela arquiteta ítalo-brasileira Lina Bobardi, e ele se caracteriza principalmente pela imponência do concreto suspenso por 4 grandes pilastras. O museu, ícone da arquitetura paulistana e brasileira, foi inaugurado oficialmente no dia 7 de novembro de 1968 e completou neste mês 50 anos de sua existência. No dia de sua inauguração, a então rainha da Inglaterra Elizabeth II esteve presente aqui. A ousadia da projetista Lina Bobardi deu forma ao famoso vão livre de 74 metros quadrados. E há décadas, nele são realizadas feiras, shows, manifestações políticas e ainda é ponto de encontro para grupos de pessoas. É um dos espaços mais democráticos da cidade de São Paulo. Eu acho que o MASP é muito importante porque ele traz em si muitas pessoas que estão curiosas para estar conhecendo, muitos turistas. São culturas diferenciadas, a questão da história antiga, a história atual, e isso é importante para a nossa cidade. Uma outra curiosidade sobre o MASP é que ele faz parte do Clube dos 19, que é o nome do grupo de museus mais importantes para a arte europeia no século XX. E o MASP faz parte dele junto com o Metropolitan de Nova York, The Art Institute de Chicago
e o Musée d'Orsay, na França. Você sabe o que são os haters? São os usuários da internet que criticam ou atacam com palavras quem se destaca no mundo virtual. Veja mais sobre esse tipo de comportamento a seguir. Com o fenômeno dos digitais influencers na internet, surgiram também os haters, pessoas que disseminam discursos de ódio, aproveitando-se da falta de limites no meio digital. Qualquer pessoa pode ser vítima das ações de um hater. No entanto, as famosas figuras públicas são as que mais sofrem com esse tipo de assédio e bullying digital. Vitor de Castro, youtuber que colabora para o canal Quebrando o Tabu e com 55 mil seguidores em seu Instagram, relata que já foi vítima de haters diversas vezes, atacado principalmente por seu posicionamento político e sua opção sexual. Como eu defendo os direitos humanos, as pessoas ligam os direitos humanos à esquerda, então todo mundo que tem qualquer tipo de ódio à esquerda vai ver o que eu estou falando e vai endemonizar. Bruno Honório, que é especialista em redes sociais e comportamento digital, diz que os haters sempre existiram e que em algum momento reproduzimos as mesmas atitudes. E aí eu não estou machucando fisicamente, significa que nada aconteceu. Mas as pessoas pararam de entender que essas interações negativas, esse ódio destilado abertamente, sem filtro, causa danos psicológicos às outras pessoas. Vamos agora saber como fica o tempo em todo o país com a Sara Kessia. Boa noite a todos. A previsão do tempo amanhã para São Paulo é de um tempo bastante estável durante a manhã, com a presença de algumas nuvens. Durante a tarde, durante a noite, pancadas de chuva. A mínima é de 17 graus e a máxima de 30. Já no Nordeste, a quinta-feira é bastante ensolarada, com as temperaturas em torno dos 30 graus. No Sul, o tempo fica mais instável por conta de ventos que chegam na maior parte da região e as chuvas ficam mais intensas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Já no Paraná, as temperaturas seguem mais elevadas. Agora, voltando aqui para São Paulo, os paulistanos podem esperar um final de semana bastante chuvoso durante todo o dia. Voltamos agora aos estúdios. O Teatro Municipal é um dos principais pontos turísticos de São Paulo, mas muitos moradores da cidade nunca o visitaram. Ele é um dos principais cartões postais da cidade. Inaugurado em 1911, o Teatro Municipal de São Paulo foi inspirado no Palácio Garnier, da Ópera de Paris. A construção, financiada com incentivos fiscais do governo do estado, foi feita para atender o desejo da elite paulistana da época. O Teatro Municipal surgiu do gosto pela cultura erudita, para que houvesse um teatro voltado somente para óperas, e acabou se tornando palco da Semana de Arte Moderna, que consolidou o modernismo no Brasil. Considerado um dos teatros mais importantes do país, ele é palco de grandes produções culturais. O prédio é imponente e chama a atenção de quem passa pela região. O padrão de cultura, a arte, ela é boa para o desenvolvimento do cidadão, então eu acho muito importante. No teatro a gente tem a expressão da arte, tem a expressão de uma cultura diferente do que a gente está acostumado. Então, teatro é fundamental para o desenvolvimento do pensamento crítico. Em 2011, o Municipal ganhou autonomia administrativa e artística e virou uma fundação. O teatro em si é lindo, né? Ainda com uma orquestra, muita gente, muito lindo. O edifício fica localizado na Praça Ramos de Azevedo e o hall do teatro fica aberto para visitação gratuita das 10 da manhã às 4 da tarde, todas as terças-feiras. São Paulo é uma cidade que surpreende em seus pontos turísticos, seja pela diversidade ou inovação. Uma dica para essas férias se encontra a apenas 5 minutos do Parque do Ibirapuera. Um lugar que mais parece uma fazenda, mas estamos em plena região do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo. É um Instituto Biológico do Estado, um órgão do governo paulista criado em 1927 para pesquisar e combater pragas que atacam os cafezais. Aqui são cultivados 1.600 pés de cafés das variedades Mundo Novo e Catuai. O Instituto utiliza o cafezal para uma educação ambiental, para ensinar técnicas de controle biológico e também para dizer que existe um cafezal urbano, orgânico dentro da cidade de São Paulo. Em média, cerca de 1 tonelada de grãos são colhidos e após o seu preparo, que resulta em 500 quilos, são doados anualmente ao Fundo de Solidariedade do Estado de São Paulo. Em uma pesquisa realizada pela APPC, Associação dos Países Produtores de Café, revela que 8 em cada 10 pessoas consomem pelo menos uma xícara de café ao dia.
Com isso, as plantações precisam ser preservadas contra todos os tipos de ataque. Durante todo o tempo a gente faz o acompanhamento, então para que ela não tenha mato em excesso, a parte de todo o manejo faz um levantamento para ver se realmente tem praga e como é que isso pode interagir dentro da nossa condição urbana mesmo. O Instituto se localiza na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, número 1252, na Vila Mariana, próximo ao Parque do Ibirapuera, e promove visitas e diversas atividades que devem ser agendadas com antecedência. O Jornal da FIAN fica por aqui. Uma boa noite para você e até a próxima. Até a próxima!